Temos aqui nessa noite a oportunidade de aprendermos com a palavra. Eu glorifico o nome de Jesus por essa palavra. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a cura do coxo. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Exaltado e bendito é o nome de Jesus. Estamos essa noite com o coração aberto para aprender o que dos céus tem a nos ensinar. O Espírito de Deus tem a liberdade essa noite de tocar no meu e no teu coração, para nos fazer pessoas maiores e melhores. Essa palavra, ela tem um ensinamento digno de transformação para a vida do homem. Ela tem o poder de mudar e trazer novidade para a vida do homem. Nós estamos aqui na presença de Deus para representar o poder dessa palavra. E nós cremos na vitória pelo poder do nome de Jesus. Amém? Deus é fiel. Vamos se colocar de pé em nome de Jesus. Atos capítulo 3. Atos capítulo 3, versículo 1 em diante. Diz a palavra do Senhor: grande é o nome do Senhor. Aleluia. Versículo 1 diz assim, capítulo 3, versículo 1. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não temos prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que estava assentado a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmos e assombros pelo que lhe acontecera. Amém? Louvado seja Deus, irmãos. Pode se sentar. Engrandecido é o nome de Jesus. Louvado e bendito é o nome do Cordeiro vivo. Irmãos, nós temos uma história hoje, e não é uma história qualquer. Não foi um conto fictício, não foi uma historinha para a criança dormir. Foi fatos reais, foi vívidos, foi verdadeiro, aconteceu de verdade. Milagre é uma situação inexplicável. Milagre é uma situação que a ciência não prova, que a medicina não prova, que a cultura, a sabedoria, nada consegue provar, porque mexe justamente com o sobrenatural. E o sobrenatural só é movimentado com a autorização dada pelo nosso Deus. Nada abaixo do sol pode acontecer sem a aprovação, sem o querer, sem a vontade do nosso Deus. Nada. A Bíblia fala que Pedro e João, geralmente eu comento aqui, né? Sempre fica Pedro, Tiago e João. Dessa vez era só Pedro e João. Tiago não estava. Pedro e João, eles estavam indo juntos para a casa do Senhor. Repara que o sucesso, o milagre, a vitória sempre ocorre quando o homem tem compromisso com a casa do Senhor. Aleluia. Mas o contexto não começou com eles indo, mas começou com eles tendo a casa do Senhor na vida deles. Jesus era a história que eles tinham que contar. Jesus era o caso vívido que eles relatavam. Jesus era um marco de poder, de transformação, de mudança, de libertação, de salvação. E Jesus era a base do Evangelho. Eles criam nesse Evangelho, eles entendiam o que era esse Evangelho. A Bíblia fala que enquanto Jesus andava com seus discípulos, muitos feitos aconteceram. Enquanto Jesus cumpriu o seu ministério, a sua ordenança, as suas ordens dadas por Deus, o projeto de Deus sobre a vida de Jesus sobre a face da terra, que foi anunciar o reino. E para ele anunciar o reino, tinha que os sinais e os milagres acontecerem para que o povo cresça. Porque senão seria só mais um contador, seria só mais uma pessoa que falava bem,
seria só mais uma pessoa que expressava a palavra de uma forma diferente. E isso outras pessoas poderiam fazer. Mas a Bíblia fala que junto com o poder da palavra, junto com o anúncio do reino, também acontecia milagres através de Jesus. Repara que Jesus, ele teve muitos encontros com leprosos, muitos encontros com aleijados, muitos encontros com cegos, com surdos, com endemoniados. A Bíblia fala que os demônios se sujeitavam aos pés de Jesus, que ele expulsava com a autoridade dos céus os demônios e as pessoas eram livres, que uma só palavra mudava a história. Ele nem precisava estar presente, mas tinha a fé da pessoa que estava receptando a situação de vitória fosse tal, Jesus mandava e o milagre acontecia onde tinha que acontecer. Repara que Deus, ele mexia com o foco da natureza humana. Homem nenhum fez tantos milagres como Jesus fez. Homem nenhum proclamou a verdade como Jesus proclamou. Homem nenhum andou em meio a pecadores sem se contaminar e trouxe vida aos que estavam mortos. Homem nenhum realizou os feitos de Jesus. E Jesus, ele selecionou 12 dos discípulos, 12 homens, 12 pessoas, para que sejam seus aprendizados, para que passassem à frente tudo que Jesus ensinou, para que sejam alunos. E repara que quando as pessoas decidem andar com Jesus e ter compromisso com Jesus, aprenderem com Jesus, a história nunca é a mesma na vida da pessoa. A pessoa, ela sempre tem um conteúdo mais forte, ela sempre tem uma vivência mais forte, ela sempre tem ações diferenciadas. Aleluia. Eles viram muito o poder de Jesus, eles acompanharam muito o poder de Jesus. Eles tinham noção do que eram, eles tinham noção do que Cristo fazia. Mas um dia a morte veio a Jesus, porque esse era o propósito de Deus, esse era o plano de Deus, que Jesus, como Senhor e Salvador, destituindo-se da sua glória, se fizesse carne, e mesmo como carne, apropriasse sobre ele todos os meus pecados, todos os seus pecados, todas as minhas maldições e todas as suas maldições. O propósito de Deus era que Cristo morresse pelo pecado da humanidade. Ele recebesse essa carga espiritual sobre si, para que perante Deus não houvesse mais acusação daqueles que crescem em sua pessoa, crescem em seu nome, crescem em sua palavra, crescem em teu testemunho. E isso aconteceu. Ele anunciou aos discípulos na última Santa Ceia que a morte viria, que ele seria entregue nas mãos dos anciões, ele seria entregue nas mãos dos príncipes, dos doutores da lei. Ele seria maltratado, humilhado, chicoteado, espancado e levado à morte no Calvário. Ele morreu por meus pecados. E quando ele morreu, repara que aquilo impactou a vida dos discípulos, impactou a vida daqueles que o seguiam. A Bíblia fala que ele tinha 500 seguidores, 70 apóstolos, 12 discípulos e 3 amigos. Ele tinha um grupo de pessoas grandes que o seguiam. Ele tinha pessoas que acompanhavam. Mas tudo isso se desfez quando ele foi pregado no Calvário. Tudo isso abalou o psicológico, o emocional das pessoas que estavam atrás de Jesus, seguindo Jesus, dizendo que amavam Jesus, mas não conseguiam cumprir o mandamento de Jesus. Cristo ensinou, Cristo explicou, Cristo anunciou, Cristo preveu tudo o que ia acontecer. Era para o coração daqueles homens estar ciente. Mas o que aconteceu quando Cristo morreu? Todos dissiparam. Todos voltaram a fazer os seus feitos antigos. Repara que todos tomaram caminhos diferentes. As 500 pessoas que seguiam não se ouviu falar. Os 70 apóstolos que seguiam não se ouviu mais falar. Até os discípulos que eram íntimos não se ouviu falar. Até os amigos, como Pedro, Tiago e João, eram os mais próximos, os mais chegados, voltaram às suas velhas práticas. E essa é a história. Eles tinham que entender que a partir daquele momento eles não teriam mais Jesus fisicamente, mas eles teriam Jesus espiritualmente por intermédio do Espírito Santo. Ele falou assim: o necessário é que eu morra, para que o Pai envie a vós o Espírito intercessor, o Espírito Santo de Deus, que habita no meu coração hoje, que habita no teu coração hoje, que está mudando a minha história, que está guiando os meus passos, que
que está me conduzindo a ser uma pessoa melhor, mais amável, mais compreensível, amando mais o próximo, estimulando mais ao próximo, abençoando mais ao próximo. Repara que o Evangelho e todas as leis do Velho Testamento e todas as leis do Novo Testamento resumem-se no amor. Cristo queria que eles entendessem, o ministério não podia parar com a morte. Mas a Bíblia fala que Deus, em sua sabedoria, em tua onipresença, onisciência, onipotência, Ele já sabia o destino, Ele já sabia quais seriam as ações. E Ele também já tinha recebido por profecias dos antigos profetas que Ele ressuscitaria ao terceiro dia. Essa história, pastor, eu já sei. Qual é a lição que o Senhor está querendo me ensinar nessa noite? Eu já sei que Cristo morreu pelos meus pecados. Eu já sei que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Qual é a história? Cristo ressuscitou. E quando Ele ressuscitou, Ele se uniu novamente aos discípulos. Os seguidores voltaram a seguir Jesus. Os amigos reuniram-se novamente com Jesus. E por 40 dias, a Bíblia fala que por 40 dias, depois da sua ressurreição, Jesus andou com esse povo novamente. Ele comeu, bebeu, dormiu, sentiu fome, frio, sede. Ele ensinou novamente, ele conversou, ele auxiliou, ele mostrou o que ele quis dizer. Eu tive que voltar e ressuscitar para mostrar para vocês que o que eu ensinei no passado tem que estar no teu coração. Vocês não podem, pela minha ausência física, esquecer tudo que eu te mostrei, tudo que eu ensinei, tudo que eu falei. Eu já tenho dado poder em vossas mãos, eu já tenho dado unção em vossas mãos. Vocês têm um chamado de apregoar esse Evangelho. Vocês têm a unção e o poder dado pelo Espírito de Deus para proclamar os mesmos sinais de milagres. Mas aqueles discípulos, eles só tinham visto, eles só acompanharam, eles sabiam do poder de Cristo, mas a manifestação era sempre feita pelo próprio Cristo. E a partir daquele momento eles tinham que ter a consciência que eles tinham que assumir a responsabilidade de tomar o lugar de Cristo sobre a face da terra. Tem tomado o lugar de Cristo aí? Quais são as suas ações para honrar o nome de Jesus? Porque nós entendamos que nós temos uma obrigação sobre a face da terra. O Evangelho jamais vai prosperar, o Evangelho jamais vai crescer, almas jamais vão ser alcançadas, pessoas jamais vão ser libertas, jamais vão ser salvas, se não houver aquele que pregue, se não houver aquele que leve, se não houver aquele transformado que mostre o caminho da salvação. E Jesus, Ele mostrou isso para o povo. Vocês têm uma certa obrigação. Eu tenho uma ordem, ide pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for salvo, e for batizado, será salvo. Entenda aí, que Cristo mostrou nesses 40 dias que eles tinham a obrigação, mas eles não entendiam, diabo. Eles tinham confusão ainda. Porque você ver pessoas fazendo, ver Jesus fazendo milagre é uma coisa, mas você ter a obrigação de, a partir de agora, eu é que tenho que fazer o milagre, eles não entendiam a unção, a intercessão, a presença do Todo-Poderoso que habitaria neles. Foi por isso que, ao subir a olho nu, entenda aí, ó, no fim dos 40 dias, no último ensinamento, no último relacionamento, no último bate-papo, Marcelo, que ele estava dando àqueles seguidores, aos discípulos, a Bíblia fala que ele subiu aos céus a olho nu. O físico, a carne, ele todo começou a subir e foi transformado nos ares num corpo de glória. Todos viram quem era o Cristo, o Senhor, o Salvador, o Transformador, o Libertador. Todos viram o teu poder e a tua unção. Repara que não foi um feito qualquer. Mas antes de subir ele falou: olha, ficai em Jerusalém. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Fica na igreja, fica na casa, fica na oração, fica na presença. Aleluia. Até que do alto você seja revestido, até que do alto a presença do Espírito Santo te envolva, te enlace, te preencha. Até que a presença do Espírito Santo te guie, te conduza. Até que você tenha relacionamento, até que você ouça a voz de Deus, até que você tenha intimidade com Deus, até que o momento que você comece a conversar e ouvir a vontade de Deus. Aquele povo não entendia, os discípulos não entendiam, Marcelo, porque tudo foi teórico,
Vamos permanecer na presença. Obrigado, Jesus. Vamos permanecer na casa. Vamos permanecer na casa. Vamos permanecer em Jerusalém. Vamos permanecer obedecendo. Eu não sei quanto tempo vamos ficar, mas vamos permanecer. Eu não sei quanto tempo vamos esperar, mas vamos obedecer. Glória a Deus. Eu creio, Jesus. Dos 500 seguidores, dos 70 apóstolos, dos 12 discípulos, ficaram somente 120 pessoas dentro da casa. Eita, papai. Olha só, o local que eles se reuniam resumiu a ponto de ficar só 120 pessoas. Quantas pessoas perderam o privilégio de ser cheias pelo Espírito Santo? Pela presença do Espírito Santo, pela presença toda poderosa de Deus. Quantas pessoas desistiram em meio caminho? A Bíblia fala que quando o Espírito de Deus desceu sobre aquele povo, encheu-se a casa. A glória foi tal que ela encheu o ambiente, ninguém conseguia sair, ninguém conseguia entrar. Foi uma coisa incrível. Tem a presença incrível de Deus aí? Tem a presença incrível do Espírito Santo aí? Porque quando a gente sente a presença de Deus, muda a vida do homem. O homem começa a ter ações que não tinha. O homem começa a ter prazeres que não tinha. O homem começa a ter uma visão espiritual que nunca teve. Repara que a conduta do homem começa a ser modelada, lapidada, transformada. Eles foram cheios do Espírito Santo. E era isso que a gente queria. Chegar na presença do estar cheio do Espírito Santo. Eles foram cheios do Espírito Santo no capítulo 2, mas nós lemos o capítulo 3. Reparei que depois que o homem é cheio da presença de Deus, os acontecem. Depois que o homem se rende à presença de Deus, se submete à presença de Deus, aceita a vontade e o querer de Deus, a vida do homem é mudada. Ele começa a viver o sobrenatural. Ele começa a orar e Deus começa a realizar. Ele começa a gerar no meu coração, no teu coração, uma paz que ninguém consegue tirar. Ele consegue gerar no meio das dificuldades, no meio das tormentas, uma bonança, Marcelo. Ele começa a gerar no meu, no teu coração, uma alegria que ninguém consegue contar. Aqueles 120 foram cheios. E quem estava na presença daqueles 120? Os 12. Faziam parte daqueles que foram cheios pelo Espírito Santo. Repara que com 120 pessoas cheias do Espírito Santo, Deus mudou a história da humanidade. Jesus veio, mostrou o caminho e encheu esses 120. E depois que ele encheu esses 120, o Espírito Santo começou a guiar os passos. Vai para aqui, vai para ali, vai para lá. Pedro já tinha sido batizado com o Espírito Santo, João já tinha sido batizado com o Espírito Santo. Mas mesmo cheios da presença de Deus, a Bíblia fala no primeiro versículo que lemos hoje que eles iam para onde eles iam? Para ir? Igreja, orar. A hora nona é como às 3 da tarde. Quando a gente quebra o protocolo, porque tem pessoas que pensam que o culto é só de domingo. Não, só domingo tá bom. A Bíblia fala que eles estavam orando e era 3 da tarde, e não era domingo. Existia um fato diferenciado naquela igreja. Existia um homem que ele era aleijado, as pernas eram aleijadas. Ele não andava e não foi um acidente. Ele não andava e não foi uma fatalidade. Não foi uma queda, não foi uma violência, não foi. A Bíblia fala que ele era aleijado e ele era aleijado de nascença. Ele nasceu assim. Entre os judeus, quando uma pessoa, um homem ou uma mulher, ele nasce de uma forma, cego, aleijado, surdo, mudo, eles eram como malditos. Eles não tinham direito de entrar na igreja. Olha que coisa. Então, o que eles faziam? Pessoas pegavam aquele coxo, aquele aleijado. Pessoas pegavam, no mínimo parentes, no mínimo pessoas necessitadas, no mínimo pessoas pobres, no mínimo pessoas carentes, que usavam a situação daquele homem, que usavam a situação daquela pessoa como um instrumento de ganho. Através dele eu vou arrancar o meu sustento, através dele a gente vai ter o que dar de comer para ele, através dele ele vai ter como se vestir, através dele ele vai ter um teto para morar, através dele, sabe? Acharam uma ocasião e colocavam ele, Marcelo, todos os dias. Repara que a igreja lá é aberta todos os dias. A gente abre 3 vezes por semana, mas lá a igreja era aberta todos os dias. Hoje nós temos culto terça, quinta e domingo.
Os cultos de orações, a gente nem intitula como um culto oficial. Mas lá, a igreja era aberta todos os dias. Colocavam aquele homem na porta da igreja. Ele não podia entrar na igreja, mas ninguém podia impedir o acesso das pessoas de passar e ver ele ali. E repara, quando a Bíblia fala em esmola, essa esmola é uma tradução literária para nós entendermos os gentios. Mas na interpretação hebraica ou grega, não era a classificação de esmola, mas era a classificação de ato de caridade ou ato de amor. Lembra quando Jesus repreendeu alguns hipócritas que estavam orando em praça pública? Oh Senhor, dou graças a Ti que não sou como esse miserável. Eu faço as minhas esmolas aos pobres. Eu jejuo 3 vezes por semana. Eu oro todos os dias. Eles se engrandecendo. Pois bem, as pessoas que passavam por aquele coxo davam esmolas a eles, não por caridade. Davam esmolas a ele, não porque sentiam a dor dele. Davam esmola a eles, não porque queriam ajudar o Marcelo, mas davam esmolas para engrandecer a si mesmo, porque era uma igreja grande. A Bíblia fala que a porta era ou já tinha o nome da porta do Templo Formosa, já era uma igreja conhecida, não era uma igreja pequena qualquer, era uma igreja aclamada. Então muitos dos doutores da lei, dos escribas, muitos dos grandes na época congregavam e faziam questão de abençoar aquele coxo para mostrar, porque era um caminho de espaço, era um caminho de trajeto, era um caminho de visão. E quando abençoavam, que na realidade não queria abençoar, queria se mostrar, mas as pessoas que até hoje fazem isso, não é assim? Hoje você abre os vídeos na internet, o cara está dando 100 reais para um pobre e está filmando, olha aqui, ó, estou dando 100 reais para ele, coitado, ele está precisando, é eu que estou dando. Né? Vocês gostaram? Dá um like. Repara que hoje a hipocrisia é a mesma. As pessoas não querem saber de honrar e abençoar o próximo, porque amam o próximo, porque querem se doar ao próximo, porque se põe na conduta de dor do próximo, porque se põe na situação de aperto do próximo. As pessoas não querem mais viver essa história. Às vezes nós dividimos o pouco que temos. Então do céu vê a necessidade e acaba nos honrando, não como recompensa, mas como retribuição de amor. Ele não está a fim de negociar, ele está a fim de retribuir o amor dele. Jesus, é assim. A Bíblia fala que Pedro e João, repara a diferença, foi o primeiro milagre que Pedro e João fizeram. E geralmente quando você faz pela primeira vez algo diferente, algo surpreendente, algo sobrenatural, eles receberam o dom de maravilhas. Dos 9 dons, tem um dom chamado dom de maravilhas. Esse dom de maravilhas é diferente. Esse dom de maravilhas faz você mexer com o sobrenatural, faz você mexer com a natureza humana, com a natureza em geral, com o tempo, com o clima. A Bíblia fala que esse dom de maravilhas faz até morto ressuscitar. Esse dom de maravilha faz até membros crescerem. Imagina aí, Marcinha, você orar por uma pessoa que não tem um braço, que não tem uma perna, foi amputada, mas de repente a perna crescer, de repente o braço crescer sozinho. Você fala, Senhor da glória, é só o Senhor quem faz. A Bíblia fala que Pedro teve uma unção tão grande que o primeiro milagre, ele pegou na mão do coxo e levantou, e a Bíblia fala que logo os tornozelos e os pés se firmaram. Mas no fim, teve uma hora que a unção estava tão grande, que a obediência trouxe uma graça tão grande, que até a sombra dele já não precisava de tocar em mais ninguém, já não precisava de falar com mais ninguém. Ele passava em meio aos enfermos, Marcelo, e a sombra dele tocava nos enfermos e curava os enfermos. Repara que nem Jesus fez tal feito. Então, nós entendemos que nós temos uma autoridade dada por Deus. Nós temos uma unção dada por Deus. Mas, pastor, como faço para me adquirir isso? Permaneça em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. Pastor, eu estou começando agora, eu aceitei Jesus agora. Pastor, eu estou ganhando intimidade agora. Pastor, eu estou conhecendo as escrituras agora. Pastor, mas eu quero me aprofundar, eu quero entender, eu quero praticar,
Eu quero ter Cristo na minha vida de uma forma sobrenatural. Mantenha-se fiel. Não precisa de entender muito não, porque tem hora que Cristo nos bota numa situação que nem a gente entende. Principalmente no começo da caminhada, tudo é difícil. Principalmente no começo da prova, tudo é complicado. Eu aceitei Jesus, o Satanás vai se levantar de uma forma tão grande para bombardear todos os departamentos da sua vida, para ver se você realmente aceitou de coração, crendo que Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida. Até você estruturar os pés na rocha, porque a estrutura vem pela fé, e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir tem que participar da casa do Senhor, a casa de oração, a igreja. Pedro e João estavam naquele compromisso. Eu quero me estruturar. Eu conheço Cristo. Eu conheci fisicamente. Agora eu tenho a presença dele na minha vida. E mesmo assim eu vou para casa orar. Eu vou para a igreja orar. Eu vou manter a minha comunhão. Eu vou manter os meus laços com o Espírito Santo. Ele entendeu que o Espírito Santo estava sobre a vida dele. Mas quando ele viu aquele coxa, aquele aleijado, o aleijado no mínimo olhou para ele e falou assim: é agora. Quem sabe eu ganho aí uma esmola? Quem sabe eu ganho um trocado? Quem sabe eu ganho aí um denário? Quem sabe eu ganho alguma coisa aí? Quem sabe eu tiro hoje o alimento? Quem sabe eu consigo levar alguma benfeitoria para dentro da minha casa? O pensamento dele era material, o pensamento dele era humano, o pensamento dele era focado nos benefícios. E aí entramos numa tese, repara aí. Pedro olhou nos olhos dele e falou: fita os olhos em nós, olhe para nós. E quando aquele aleijado olhou, ele falou assim: eu não tenho prata e nem tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda, em nome de Jesus. Repara que uma unção foi liberada. Repara que uma virtude dos céus foi liberada. Repara que quando Pedro tocou na mão daquele aleijado, firmou a mão dele, levantou, pôs ele em pé. A Bíblia fala que os pés se consertaram, os tornozelos firmaram, se ajuntaram. E aquele homem, quando acabou de ficar em pé, a Bíblia fala que ele saltou. Ele pulou. Mas pastor, como um milagre aconteceu? Porque eles decidiram investir no espiritual e não no material. Geralmente quando você passa a vida inteira investindo só nas conquistas, ou você tem muito dinheiro ou você tem muito Deus. Ou você tem pouco Deus e tem muito dinheiro, ou você tem pouco dinheiro e muito de Deus. Porque o dinheiro, infelizmente, tem corrompido a vida de muitos. Pastor, você está pregando uma apologia à pobreza, pregando uma apologia à miséria? Não. Mas infelizmente a raiz de todos os males é o dinheiro. E são poucas as pessoas hoje que têm o discernimento de renunciar os valores e os prazeres que vêm através do dinheiro. Quantas pessoas estão vivendo vidas falsas, alegrias falsas, prazeres falsos, correndo atrás de conquistas, mostrando para os outros que possui. Comprei, conquistei, eu tenho. Quantas pessoas querem mostrar a conta bancária, os cartões sem limites? Quantas pessoas desfilam com o seu carro novo, querem mostrar que subiu de categoria de moto, quer mostrar que comprou mais uma casa, quer mostrar que possuiu mais um apartamento, mais um sítio, abriu uma outra conta, começou a prosperar a empresa. Quantas pessoas querem mostrar que subiu de carro? Quantas pessoas hoje estão dedicando a sua vida 100% aos seus bens e esquecendo do que vem dos céus, esquecendo da vida com Deus, esquecendo da virtude dada pelo Espírito Santo, esquecendo de ser revestido de poder, esquecendo da presença do Espírito Santo. Mas pastor, você está falando isso para quê? Para o mundo? Não, estou falando para os crentes. Porque a verdade é uma só. Muitas igrejas estão corrompidas, não digo todas, não quero generalizar. Você que está aí no seu lar aí, entenda, tem muita igreja que prega a verdade, que vive a verdade, que ama a verdade, que disciplina na verdade e que conduz um povo na verdade em caminho dos céus. Glória a Deus. Mas existe um número muito grande hoje que já está assolada, denunciada, condenada pelo dinheiro. Meu Deus. A apologia à prosperidade, as pregações à prosperidade. Pessoas que dizem e expressam: se você vive uma vida de pobreza é porque você está em pecado. Essa não é uma realidade que Jesus mostra.
A Bíblia fala que Jesus ele andou entre os pobres. Jesus não tinha carro. Jesus não trocava de calçado todos os dias. Jesus não tinha um grande guarda-roupa ou um closet cheio de vestes de linho fino. Não. Jesus não tinha um sobrado triplex, um apartamento triplex, um sobrado de luxo. Mas Jesus tinha prazer no que fazia. Aleluia. Ele decidiu renunciar aos prazeres do mundo. E a principal renúncia foi o próprio Satanás na tentação, mostrando: olha, tá vendo tudo isso daqui, ó? Toda a vanglória, toda a ostentação, todas as conquistas, toda a luxúria, tudo isso te darei, se se prostrarem aos meus pés. Uma só vez. O diabo não pede muito, pede só uma vez. Porque se ele plantar uma semente maligna no coração, o Deus Mamon, o Deus do dinheiro, o Deus desse século, o Deus dessa vida de ostentação e luxúria que é pregado hoje em tantas igrejas, começa a conquistar o teu coração, dividir o teu coração. E aí diz as escrituras, o próprio Jesus diz, não dá para servir dois senhores. Ou você se dedica mais a um e esquece do outro, ou você ama mais a um e odeia o outro. Pessoas que estão tentando conciliar a unção com a ostentação. Olha aí. A unção de Deus com as conquistas. A unção de Deus. Eu imagino se Pedro e João tivessem abarrotado de dinheiro, a carteira tivesse um montão de moeda de prata e de ouro, aquele homem receberia cura? Eu não prego com uma apologia focada na miséria, não. Tem muito cristão rico, cheio de dinheiro, mas que tem verdade, e todos os bens que ele tem, todas as conquistas que ele tem, todo o dinheiro que ele tem, é focado em abençoar o próximo. Ele não tem aquilo no coração. Aleluia. Verdade, meu Deus. Mas Jesus, uma das suas palavras, nos afirma, né? Encontrando com um jovem mancebo, o rico, com a sua caravana cheia de animais, com a sua caravana cheia de servos e servas, cheia de ouros e pratas, cheia de bens, encontrou-se com Jesus e perguntou, e Jesus, olha, vende o que tu tens, e assim terás um tesouro no céu. Vende. O semblante dele caiu. E nós não estamos falando do mundo, insisto em dizer, era homem que era filho de pastores, filhos de pastoras, filhos de crentes, conheciam a verdade, e é o que está corrompendo hoje. Não estamos pregando para o mundo, estamos pregando para a igreja. Glória a Deus. Pedro e João, mostrou para ele que valia muito mais a verdade de Deus na vida do homem, muito mais a verdade de uma vida simples, honesta, verdadeira, transparente. Porque quando a gente começa a dividir o nosso coração com outras coisas, a gente acaba se corrompendo, Marcelo. Paulo nos ensina aos Coríntios: não vos deixe enganar. Muitos estão se enganando, mas ele insiste em dizer: não vos deixe enganar. As más conversações corrompem os bons costumes. Quantas pessoas foram iludidas pelas conquistas? Quantos levitas começaram na igreja cheios de unção, aprenderam a cantar na igreja, aprenderam a louvar o nome de Jesus, e a primeira oferta de contrato, a primeira situação de prosperidade, o primeiro convite que o diabo fez, se corromperam. Eram grandes na igreja e pequenos ao mundo, mas decidiram ser grandes no mundo e pequenos para com Cristo. A amizade com o mundo formou uma inimizade contra Deus, e conquistaram muitos: Elvis Presley, Michael Jackson, Whitney Houston e quantas outras. Pessoas que conheciam a verdade, mas o dinheiro corrompeu. Damos alguns exemplos, porque foram pessoas mundialmente conhecidas e que se enriqueceram de tal forma. Lute, viva com honestidade, seja sincero para com Deus. Aleluia. Mas acima de tudo, busque primeiramente o reino dos céus, busque primeiramente a justiça de Deus, busque primeiramente relacionamento com o Espírito Santo. Não perca o foco de agradar e de alegrar o coração de Deus, para que Ele seja a tua fortaleza.
Glória a Deus. Pedro e João olhou para ele e falou assim: olha, eu não tenho, mas o que eu tenho eu vou dar. A virtude da presença de um Deus Todo-Poderoso, que habita no meu coração, que transformou a minha vida. E pode transformar a tua vida. Qual é a tua necessidade hoje? Aquele homem, a necessidade era de andar, mas ele pensou numa moeda. Aquele homem, a necessidade era de ter independência, mas ele pensou no lucro. Aquele homem, a necessidade era da independência, da liberdade, era ser feliz novamente, mas ele focou em arrumar um dinheirinho para pôr no bolso. O pensamento estava focado em outro local, mesmo na porta da igreja, ouvindo a verdade da igreja, não se envolveu, não deu crédito às palavras. É o que está acontecendo hoje. Quantas pessoas passam à frente do ministério, olham para você e falam: pastor, boa igreja, um dia eu venho participar, e não dão crédito, são palavras da boca para fora. Meu Deus. Quantas pessoas nos ouvem nesse exato momento e têm as suas necessidades, mas não querem mostrar, porque não querem se menosprezar. Eu sou o maior, apto, capaz, não baixa a cabeça para ninguém. O orgulho e o ego estão lá em cima. Pessoas que às vezes estão passando dificuldade financeira, mas todo fim de semana tem um churrasco para mostrar para os vizinhos que pode. Pessoas que ganham um limite no salário, mas fazem um carnê de 72 meses para comprar aquele carro de luxo para mostrar que pode andar com um carro maior. Pessoas, Marcelo, que querem mostrar o que não são. E Jesus quer justamente o oposto. Quer que as pessoas se mostrem fracos, porque Ele quer aperfeiçoar o poder dele na vida das pessoas. Ele não está a fim de escolher pessoas capacitadas, Ele está a fim de escolher as pessoas incapazes, para que a glória dele seja manifesta. Aquele homem era incapaz de entender o que era a unção de Deus. Aquele homem era incapaz de entender a glória de Deus. Aquele homem era incapaz de entender o poder da cura através do nome de Jesus. Glória a Deus. Mas aquele homem quando levantou, Marcelo, ele não ficou tímido. Ele não se frustrou, ele não ficou tímido, ele não parou. Ele se mostrou. Ele não se ocultou, ele se mostrou. Ele não fugiu, ele se mostrou. Ele entrou no templo de montada com Pedro e João. Mas ele não entrou à toa. Aquele homem, a Bíblia nos ensina que ele tinha em torno de 40 anos parado na mesma porta, no mesmo templo, no mesmo local. Meu Deus. Acessível por pessoas ali, por 2, 3 gerações. Jesus talvez teria passado pela mesma porta na sua infância. Ele estava lá já. Jesus começou o ministério com 30 anos, com 33 faleceu, morreu e depois ressuscitou. Mas imagina que aquele homem, antes de Jesus vir ao mundo, já estava lá, prostrado naquela porta. Quantas pessoas conheciam aquele homem? Quantas pessoas conhecem você e não conseguem mudar a sua vida? Quantas pessoas até entendem a sua situação, mas não conseguem mudar a tua história? Quantas pessoas até se esforçam e dão uma moedinha? Quantas pessoas até se esforçam e levam uma cesta básica? Quantas pessoas até se esforçam e indicam por uma porta de emprego? Mas não conseguem mudar e transformar a mente, o coração, a história do homem. Não consegue. A Bíblia fala que o homem sem Cristo, olha lá, não consegue encontrar a paz. Porque a paz que o mundo dá não é a mesma que Cristo dá. O homem, quando tem um encontro com Jesus, novidades de vida surgem e acontecem sobre a vida dele. Aquele homem aleijado, quando se firmou os pés, os tornozelos e os joelhos, quando as pernas firmaram, a Bíblia fala que ele deu um salto, pulou e entrou, pulando, saltando, cantando, louvando, engrandecendo a Deus. Ele entrou no meio de uma multidão que estava lá orando, conhecia ele. E você não é possível? Aquela é a Márcia? Não, não é possível. A Márcia está mudada, está cheia de alegria, está louvando a Deus. A Márcia recebeu um milagre. O que aconteceu com a Márcia? A presença do Espírito Santo tocou a
Márcia. Aleluia. A presença do Espírito Santo encheu a Márcia. Glória a Deus. Os milagres estão acontecendo sobre a vida daqueles homens, sobre a vida daquelas mulheres. Por que eles têm uma alegria que eu não consigo ter? O dinheiro não compra. As minhas festas não compram. As minhas amizades não compram. O meu dinheiro se tornou pequeno perto do sorriso daqueles que aceitam a Jesus. O que eles têm que eu não tenho? O que eles podem ter que eu não posso conquistar e ter? Aleluia, Jesus. A minha vida e a tua vida foi comprada pelo sangue de Jesus no Calvário. O alto preço da cruz do Calvário foi o preço da minha vida e da tua vida, da minha eternidade e da tua eternidade. Jesus se fez maldito, ele se apropriou de todas as maldições para que possamos ser livres, felizes, ter paz, ter uma conduta de alegria, para que o mundo olhe para nós e entenda: não dá para saber o que aquele homem tem, o que aquela mulher tem. Jesus, é assim. Aquele homem entrou pelaquela igreja e todos daquele lugar conheciam. Todos daquele lugar vão ter que reconhecer a sua vitória. Glória a Deus. Todos que convivem com você, todos que conhecem a sua história, todos que conhecem o seu dia a dia, vão ter que olhar e falar: não é possível. O que aconteceu para essa transformação? O que aconteceu para esse feito acontecer? O que aconteceu para o milagre acontecer? Deus fiel. A cura daquele homem, Aleluia. 40 anos aleijado, impactou o psicológico de muitos. Não, aquele não é possível. Aquele está em pé, não é possível. Ele não está em pé, ele está correndo, não é possível. Ele não está só correndo, ele está saltando, não é possível. Deus poderoso. Eu entrei hoje de manhã, eu entrei hoje à tarde, e eu vi ele há 5 minutos que eu entrei. Ele estava lá aleijado, na mesma situação que por décadas eu vi ele. Uma só palavra de Deus na sua vida. Glória a Deus. Eu não sei o que você está passando na tua casa. Aleluia. Eu não sei qual a dificuldade dentro do teu coração. Eu não sei qual é a opressão demoníaca que está alcançando você. Mas eu desafio você a abrir o teu coração e pedir a ajuda do Espírito de Deus. Uma só ação, uma só palavra Glória a Deus. vai gerar fé no teu coração a ponto de você mandar toda essa montanha de problemas se precipitar no mar. Porque o milagre vai te alcançar. E soltando e pulando, vai glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. A presença do Espírito Santo muda a vida do homem. A presença do Espírito Santo transforma a vida do homem. Obrigada, Jesus. O engraçado é que todos ficaram pasmos. Todos ficaram pasmos. O versículo 10. E conheciam, pois, era ele que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmos e assombros pelo que lhe acontecera. Eita Deus. Não tinha como falar: não é ele. Não tinha como falar: não, é um sósia, é primo dele, não é irmão, é parecido. Não tinha. Aleluia. O assombro vai impactar a vida do diabo. Deus fiel. Os demônios que tentam levar você à ruína vão ficar impactados. Deus amado e poderoso. As línguas mentirosas, as línguas que te defamam, ali não vai para frente não. Meu Deus. Daqui a pouquinho volta de novo as mesmas práticas. Não começou agora, daqui a pouco fecha a porta. Deus Todo-Poderoso. Não. Está liberto por um tempinho, daqui a pouco a cachaça faz parte de novo. Não, isso daí é fogo de palha. Conheço a vida daquele ali, conheço a vida daquela lá. Para. Ali não tem futuro não. Ei, a vitória vai te alcançar em nome de Jesus. O milagre vai acontecer em nome de Jesus. A presença do Espírito Santo aí faz o que eu não posso fazer. Entra onde eu não posso entrar. Realiza o que eu não posso realizar. Glória a Deus. A virtude do Espírito Santo, o poder vivo dessa palavra, vai ao teu encontro no teu lar, vai ao teu encontro no teu coração, vai ao teu encontro para mudar o que é lógico naquilo que não é lógico, para transformar aquilo que é racional naquilo que é irracional, para formar aquilo que é natural naquilo que é sobrenatural, só para fazer o milagre acontecer.
acontecer na tua vida, na tua história, no teu lar, na tua família. Aleluia. Os planos de Deus são maiores. Eu creio, meu Deus. Os planos de Deus são superiores. Eita, Jesus. A Bíblia fala que os caminhos dos homens são diferentes dos caminhos de Deus. Que os pensamentos dos homens são diferentes dos pensamentos de Deus. Aleluia. O olhar de Deus enxerga lá na frente, porque eles são muito mais altos. Quando você está mais alto, você tem um alcance maior. Tem ou não tem? Você não consegue enxergar mais longe? Agora imagina o Pai da eternidade, Aleluia, Deus. tendo a sua vida nas palmas das mãos, conhecendo aonde você veio, da onde você veio, quem era você, o que era você. Quantas palavras de maldições, quantas renúncias, quantos desprezos, quantas dores, quantas necessidades, quantas humilhações, quanta injustiça sofremos antes de Cristo, padecemos antes de Cristo, perdemos essa guerra quando não estávamos na presença de Cristo. Satanás, ele sempre assolou e sempre destruiu a vida daquele homem. Aquele homem estava acostumado já a receber piada. Aquele homem estava acostumado a ser humilhado. Aquilo não o machucava mais. O coração já estava calcificado de tanto insulto. Porque aqueles que doavam eram justamente os hipócritas que Cristo repreendia. O milagre acontecera sobre a vida daquele homem, porque surgiu uma verdade no coração de Pedro e de João. Aleluia. Tem que surgir essa verdade no meu e no teu coração. Foi falado hoje na oração que um dia teremos que se apresentar perante Deus com as nossas mãos limpas e tendo o que apresentar para o Senhor. Eita, Jesus. E nós, se fizermos uma autoanálise agora, o que temos a apresentar? No decorrer desse culto, nós recebemos uma ligação desse culto, hoje, na hora do louvor, que o esposo de uma missionária que congregava com a gente há pouco tempo veio a falecer hoje. Agora, na hora do culto, eu orei para esse homem. Eu preguei a palavra, o evangelho para esse homem. Ele era querido no meu coração. Eu abençoava ele através das orações. Mas aprove Deus de recolhê-lo hoje. E eu fico fazendo essa autoanálise. Até quando nós vamos pensar só em si? Pastora, mas a minha vida está tão difícil. Pastor, mas a minha vida está tão complicada. Pastor, mas eu não tenho forças. Repara que quando você começar a se doar para Deus, Deus começa a recompensar. Aleluia. Pedro e João não tinham muito dinheiro. A recompensa deles não foi muito dinheiro, pelo contrário. Mas eles tinham a presença. Glória a Deus. Eles tinham a presença do Espírito Santo. Aleluia. Em nome de Jesus, não troque a presença de Deus em sua vida por nada. Glória a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus, não troque essa voz, esse toque. Não troque essa paz, não troque essa essência chamada Espírito Santo que mora no teu coração por nada na face da terra. Glória a Deus. Nenhum prazer dessa terra pode pagar a presença do Espírito Santo. Aleluia. Nenhuma ostentação, nenhuma conquista, nada momentâneo sobre essa terra Eita, Deus. pode pagar a presença de Deus na sua vida. Jesus. Valorize o que Deus colocou na sua vida. Valorize o projeto que Deus colocou na sua vida. Valorize os planos de Deus que colocou sobre a sua vida. Aleluia. Tenha uma vida de oração. Tenha uma vida de renúncia. Tenha uma vida de submissão e de obediência a esses mandamentos, essa doutrina, essa palavra. Viva com verdade perante Deus. Glorifique, louve a presença do Espírito Santo em sua vida. Seja um canal de bênção. Pregue esse evangelho. Viva esse evangelho. Aleluia. O evangelho para muitos é loucura. Seja louco. Se o mundo te classificar como maluco, como louco, seja maluco para o mundo. Mas não se deixe se embaraçar com as coisas do mundo e nem com o pecado. Glória a Deus. Busque a santidade, viva a verdade. Jesus. Tenha paz, bom relacionamento, seja comunicativa, leve a presença de Deus através da palavra.
Ser tu um canal de bênção. Pastor, eu não tenho tempo, eu estou correndo atrás das minhas necessidades, que são muitas. Quando você fizer, Deus abre a porta do outro lado. Aleluia. Olha. Quantas vezes a gente, numa dificuldade financeira incrível, às vezes até na falta do alimento na panela, não tendo nada, Marcelo, só o arroz ali, cozido na água, dificuldade tremenda, sem temperos. Pessoas vinham, batiam, pediam, a gente dividia o que tinha. Daqui a pouco, no mesmo dia, né, o milagre acontecia. Pessoas encostavam com o carro na porta e saía fardos de arroz, fardos de feijão, fardos de macarrão, fardos. Deus, ele só quer saber da sua ação de fé. Aleluia, meu Deus. Abençoe, viva a verdade desse evangelho. A tua recompensa vem, não é uma barganha, entenda, não é uma negociação. Tem gente que está negociando, vou dar tanto para receber tanto. Não esquece, não existe isso. O que eu estou falando é para você ser o amor, viver o amor, se importar com o amor, praticar o amor, porque Cristo vai te recompensar da mesma forma, com amor. E um pai nunca deixa seu filho padecendo e não faz nada. Ele sempre entra com recursos. É isso que Cristo tem para a minha vida, para a tua vida hoje. Imite a ação de Pedro e de João. Viva o sobrenatural como viveu aquele aleijado. Glorifique a Deus. Levante, salte, glorifique. Mesmo na dificuldade, Deus é contigo. Ele só quer que você tenha uma vida de verdade e sinceridade com Deus. E Cristo vai te honrar em nome de Jesus. Amém, igreja? Sai daqui com essa palavra essa noite. Sai daqui entendendo. Chega na tua casa, começa a meditar nessa palavra. Esse poder, essa virtude, essa santidade não fez aquele aleijado levantar. O que fez foi o poder do nome de Jesus. E é o mesmo poder do nome de Jesus que está sobre a sua vida nessa noite. Sai daqui revestido com a graça. Em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Louvado